Muito bem, pessoal, está começando o Desperta SL de hoje. Hoje é quarta-feira, 10 de abril, 7h02 da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo que já está chegando por aí nas nossas redes sociais. No nosso chat já está bombando, já está fervilhando, já estamos aí com milhares de pessoas. Ontem, aliás, passamos novamente o número de 20 mil aparelhos conectados, ou seja, muito mais do que isso é a quantidade de pessoas que acompanhou este programa ontem, muito mais ainda na reprise aí. Podemos dizer, Pedro Falcão, que temos centenas de milhares de pessoas assistindo este programa todos os dias, porque estamos ao vivo em todas as redes sociais e também em duas redes de televisão aberta e em duas emissoras de rádio. Muito bom dia para quem nos acompanha aí em Salvador da Bahia, através da TV Querimurê, Salvador e Grande Salvador, TV aberta. Se você quiser acompanhar e não quiser gastar a sua preciosa, amada e cara internet, você pode nos assistir pela televisão. Também bom dia para quem nos assiste lá na TVT São Paulo e Grande São Paulo, e para quem nos acompanha no bom e velho radinho, bom dia para quem nos ouve na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, pessoal de Heliópolis, estamos juntos aí, né? Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, e também, claro, nos nossos canais do YouTube. Você vai chegando e vai deixando o seu like, ativando o sininho, compartilhando principalmente este programa. É o que eu peço para vocês fazerem todas as manhãs aqui. Por favor, estamos ao vivo no canal do Leandro Demore, que vem a ser o meu canal, esta pessoinha aqui. Estamos ao vivo também no canal do Eduardo Moreira e principalmente no canal do ICL Notícias. Se você quiser, você joga no Google ICL Notícias YouTube. Acesse o nosso canal, os programas estão ao vivo a manhã toda, aqui das 7 da manhã até depois do meio-dia. Por favor, pegue o link e compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, na sua lista de e-mail, manda para os e-mails que você conhece, das pessoas que você tem o hábito de conversar sobre política, ou as pessoas que você acha que tem que estar mais bem informadas, mais ligadas no que está acontecendo no mundo. E claro, por gentileza, mande também para o seu tio bolsominion, porque é importante conversar com ele ou ao menos irritá-lo, né? O Pedro Falcão estava sumido, não sei onde foi parar, não apareceu aqui ontem, não apareceu segunda. Segunda-feira é o dia que o Pedro não trabalha, né, o Pedro? Não quer nem saber, né? Ele manda o Jimmy pra cá, fala, Jimmy, vai segunda-feira, vai você. Não enche meu saco, né, o Pedro? É mole, a nada mole vida de Pedro Falcão. Tá tudo bem, Pedro? Tudo certo? Tudo certo? Tudo bem. Muito felizão hoje, inclusive. Muito felizão hoje, inclusive, mesmo depois da derrota do Grêmio na Libertadores ontem, né? Mas sabe por quê, né? Por quê? Um aninho. Esse é um grande motivo do dia. Ah, ele esqueci de comprar bolo. Eu ia comprar um bolo e trazer hoje. Vou tentar fazer sexta-feira isso, tá? Hoje, 10 de abril, completamos um ano de Desperta. Um ano. No ano passado, 10 de abril, levamos ao ar o nosso primeiro programa. Então, gente, muito obrigado a todos e todas, todo mundo que participou, toda a gente, né, como diriam os portugueses, toda a gente que nos acompanha todas as manhãs aqui. É um privilégio danado a gente ter esse estúdio incrível aqui, ter esse programa, ter essa liberdade de falar tudo o que a gente quiser aqui, analisar as notícias da maneira como eu acho que é o foco justo para a gente olhar. Muitas vezes eu sei que vocês estão aí, muitas vezes concorda, não concorda, gosta, não gosta, elogia, critica, mas eu acho que a gente conseguiu construir um campo de conversa. Isso aqui é o principal, era o nosso principal objetivo desde o começo. Quando a gente criou o programa lá atrás, a ideia de fazer o Desperta também era essa ideia, né? De despertar, da gente estar despertos, e isso comporta, claro, para a gente estar desperto, para a gente estar ligado, a gente tem que saber tudo que está rolando, inclusive as coisas que a gente não gosta, as coisas que a gente não concorda, as coisas que a gente acha que deveriam ser diferentes, né? Eu acho que o programa cumpre muito esse objetivo. Se fosse aqui para ficar duas coisas, ou só lendo notícia, 1 hora aqui, o tempo todo, eu acho que já tem programas suficientes por aí para que vocês possam se informar dessa maneira mais antiga, digamos assim. Aqueles programas mais clássicos do rádio é onde você vai ter esse tipo de programa. Segunda coisa, eu acho que se fosse aqui para a gente ficar fazendo proselitismo político e sempre falando coisas que agradam a audiência e tal, bom, deixaria a minha vida até mais fácil, né, o Pedro Falcão? Só ia trazer as coisas aqui que todo mundo gosta, vocês todos vibrariam muito no chat quando a gente sentasse o cacete no Elon Musk e no Bolsonaro e no Donald Trump e não sei quem. A gente faz isso aqui com alguma frequência, inclusive, porque eles merecem, né? Agora, não é só isso, não é só isso. A gente tem que também
Dá o clique para todo mundo estar ligado, para a gente saber o que está rolando no mundo, é importante. Muitas vezes acontecem coisas e o mundo vai caminhando para um lugar que a gente não gosta, mas não dá para a gente negar a realidade. Muitas vezes é necessário que a gente faça esse debate aqui. É o que eu tenho tentado fazer todas as manhãs aqui, não faria se não fosse pela companhia de vocês. A audiência do programa segue aumentando no modo absurdo. A gente começou o programa aqui, eu lembro bem, se eu não me engano, Pedro, no primeiro dia de programa nós tivemos 5, 6 mil pessoas acompanhando o programa, o que eu já achei bastante bom, ainda mais pro horário, um horário muito cedo. Já era um dos programas mais assistidos no YouTube do Brasil naquela época, e aí a coisa foi crescendo, foi escalando. Já tivemos programas aqui que fizemos mais de 30 mil aparelhos conectados, fora as pessoas que nos acompanham na TV, no rádio, e fora, que a gente nem consegue contabilizar depois, as pessoas que acompanham o programa nas reprises, porque muita gente acompanha esse programa depois que o programa já foi ao ar, ele está no YouTube, e os cortes que viajam pela internet. Então dá para dizer seguramente que a gente teve aí milhões de pessoas que tiveram contato com o Desperta ICL nesse ano que passou. Então hoje é um dia especial, eu agradeço muito a todo mundo que está por aí, vocês que comentam, que estão todo dia, que me encontram nos aeroportos, na rua, no shopping, em todos os lugares, vem falar comigo, manda um beijo e abraço para toda a galera do ICL, pede para a gente comentar aqui as coisas, tenta trazer, manda por e-mail, por mensagem, tal, dica de pauta, informação, conteúdo, sugestão, crítica, diz o que gosta, diz o que não gosta, galera, tá aberto, o coraçãozinho aqui tá aberto, vocês, né, dentro da civilidade, né, Pedro Falcão, sem xingar a minha mãe, né, principalmente, né, a minha mãezinha, que aliás assiste o programa todos os dias aqui, sem xingar a minha mãezinha, tá valendo tudo, tá, gente? Então, ó, valeu demais, um ano de Desperta, hoje a gente encerra um ciclo, a gente vai recomeçar um outro ciclo esse ano, um ano eleitoral, um ano importante, a gente vai fazer cobertura de eleições aqui. Não tá fácil a vida para quem quer ser humanista nesse mundo aí que tá rolando, a coisa não tende a melhorar muito nos próximos tempos, eu acho até que tende a piorar bastante, a gente está num ciclo de uma contramão da história para quem tem uma visão de mundo parecida com a minha, imagino que com a maioria de vocês também. Não acho que isso vai mudar tão cedo, mas isso não vai fazer com que a gente fique, como diria o Raul Seixas, né, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né, o Pedro Falcão. A gente vai acordar cedo, todas as manhãs, cumprir a nossa tarefa aqui, cumprir a minha tarefa que eu me coloquei de estar cedão com vocês aqui, fazer um bom programa, ter uma hora pra gente conversar, trazer o que tá rolando, falar com gente. Muita gente não sabe, porque muita gente acha que, né, Pedrinho, sentou aqui e fez o programa. Não é só isso, né, gente? Tem uma preparação, tem toda a questão do estúdio, tem uma questão técnica, a gente coloca o programa no ar aqui, tem uma questão de produção do conteúdo também, de ler tudo que tá rolando, tem uma questão que é mais importante ainda, no meu modo de ver, que é falar com pessoas, tal chamada apuração, né? Muita gente não entende o que é apuração, né? Apuração é o que, como os jornalistas chamam, você ir atrás da informação de fato, você falar com pessoas e tal. Ontem eu fui dormir 1h30 da manhã, por exemplo, Pedro Falcão, porque queria entender melhor 2 pontos que a gente vai trazer no programa hoje aqui, né? Que é falar ainda do rescaldo da Operação Elon Musk, que foi um sucesso para a extrema-direita, um sucesso. Eu falei sobre isso ontem, postei isso ontem no meu Twitter e acaba de ser publicada uma pesquisa de opinião pública da Quest que confirma o que eu tinha falado ontem. Foi um sucesso absoluto para a extrema-direita. Vou explicar isso aqui também. E falando ontem também com algumas pessoas para entender para onde vai a tal da regulação da internet no Brasil. O Arthur Lira ontem fez um movimento que, do ponto de vista do Arthur Lira, é um movimento de mestre. E eu vou explicar isso aqui também. Então vejam, são 2 informações que não me agradam. Né, ô Pedrinho? São 2 informações que não agradam o Pedro Falcão. São informações que talvez não vão agradá-los, vocês que estão assistindo o programa, mas é importante ouvir, conversar, é o que eu tenho feito nesse ano, falando com pessoas o dia inteiro, no telefone, presencialmente, encontra um, encontra outro, conversa, entende, tentar sacar o que está rolando, longas conversas telefônicas. Ontem eu estava pretendendo dormir mais cedo, saí com o meu filho, com a minha companheira ontem, cheguei em casa, era 10h30 da manhã, pensei, oba, hoje eu vou dormir cedo, vou dormir umas 11h30, fui dormir 1h30 da manhã. Sabe quando vem aquele zap, Pedro Falcão, de uma pessoa que você sabe que é importante falar, mas você sabe que o negócio vai se estender? Veio só o zap assim,
pode me ligar? Eu falei, se foi meu sono, né? Aí liguei para a pessoa e fiquei lá no telefone, chegou a esquentar o telefone na minha orelha. Então esse trabalho é feito também fora das câmeras, é um programa que dá trabalho. Não parece. Isso aqui parece uma grande várzea, Pedro Falcão, mas não é. Isso aqui é uma várzea organizada, a gente treina para fazer essa várzea aqui. É uma coisa treinada, repetindo movimentos o dia inteiro. Então, gente, muito, muito, muito obrigado e vamos para mais um ano, né? Esse ano tem muitas novidades. Fique comigo até o final do programa que a gente tem novidades importantes para quem está no grupo e também para quem não está no grupo do nosso querido Empreendedor Mestre, um curso que a gente lançou aqui para andar para outras paragens, umas paragens que foram colonizadas de fato pela extrema-direita no Brasil nos últimos tempos. O ICL vai entrar de cabeça nesse mundo do empreendedorismo, que é um mundo onde tem milhões de pessoas interessadas também em mudar o mundo através do empreendedorismo. Por que não? Obviamente sim, é lógico, mas acabou ficando uma ideia de que o empreendedorismo é uma coisa da direita. Isso é uma visão errada, torta, equivocada e construída propositalmente para colocar os progressistas, os humanistas, a esquerda brasileira, seja lá como você quiser chamar, como anti-empreendedores. Isso é falso. E a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Não é a única novidade que tem, tá? A gente vai falar sobre isso, ó, daqui a pouquinho. O Pedro já botou o spoiler aí, mas eu não vou falar sobre isso agora não. Vou falar sobre isso no final do programa, tá bom? Então fiquem por aí, tem novidade. A gente vai fazer um evento avassalador em São Paulo em junho. Milhares de pessoas na maior casa de shows da América Latina. A gente vai lotar esse lugar. Então o ICL tá indo para lugares nunca dantes navegados, tá bom? Prestem atenção. Valeu, gente. Vamos lá que tem muita coisa, né, no programa hoje. Muito bem. Lembrando que daqui uns dias nós teremos aí presentes do Desperta para vocês. A gente está preparando aqui um pacote de coisas muito legais. Muito legal. Na sexta-feira eu falei com o pessoal de marketing do ICL, a gente bateu um papo, a gente está organizando aqui um festival de aniversário do Desperta. Então quem acompanha o programa vai poder aí levar muita coisa para casa, vai ser bem legal mesmo, tá tudo organizadinho já. Vamos lá então, frente fria na Argentina começa a baixar temperaturas no sul e chega na quinta-feira a São Paulo. Instabilidade provoca pancadas de chuva e vai afetar a litoral e capital paulista no final de semana. Será que está chegando já o que parece ser um outono? No ano passado a gente quase não teve inverno, né? Caixa Econômica Federal começa a oferecer financiamentos imobiliários com recursos do FGTS Futuro. A operação está disponível para quem tem renda de até R$ 2.640 e aquisição de imóveis novos e usados do Minha Casa e Minha Vida. Então, atenção, isso aqui a gente trouxe já na semana passada. Sempre que tem coisa boa que vai interessar as pessoas em geral, a gente vai trazer aqui, tá? Vai trazer. Se você ganha até R$ 2.640 por mês, que é o seu divulgado no imposto de renda, tá? Se é que me entendem. Se é o que você declara, tem dinheiro novo na Caixa Econômica Federal para aquisição de imóveis e para construção de imóveis. Beleza? Então, corra para a Caixa Econômica Federal se você está a fim de adquirir um imóvel ou construir um imóvel novo. Explicando, né? Nos últimos anos tinha pouco dinheiro na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica depende de um dinheiro que muitas vezes não é um dinheiro que o banco vai emprestar. É esse dinheiro do FGTS, que é um dinheiro que está depositado lá, está parado, é do trabalhador brasileiro. Ele vai, claro, receber o FGTS quando sair de um emprego, por demissão ou por algumas doenças que prevêem isso no Brasil também, ou no final da sua carreira laboral, digamos assim. Mas enquanto esse dinheiro ficava parado, ele pode ser usado para financiar casas. E agora tem dinheiro novo na Caixa Econômica Federal. Então corre para a Caixa Econômica Federal. Importante, se você está com o nome sujo na praça, o famoso negativado, tá? E pode ser conta pequena, viu? Às vezes tem uma dívida lá de R$ 93. Vai dar BO lá na Caixa Econômica Federal, tá? Chega lá, bate luz vermelha e fala, não tem como emprestar dinheiro para fazer casa se você está devendo. Ah, mas é só R$ 93. A Vivo roubou meu dinheiro. Ah, claro, me cobraram uma conta que está errado. Bom, mas aí você não conseguiu recorrer, era muito caro, não conseguiu pegar advogado, não processou, não pagou, não aconteceu nada, tá com o nome sujo.
não aprova o financiamento. Beleza? Então, antes de mais nada, acesse o aplicativo do seu banco ou vá até o seu banco ou até o Serasa da sua cidade, local, que você pode renegociar essas dívidas através de um outro programa chamado Desenrola, tá? Vai lá, quero ver o negócio do Desenrola. Aí o cara vai falar, não, tá aqui, você tem uma dívida aqui na Lojas Riachuelo, R$ 92,00. Quer renegociar? Aí você fala, sim, quero. E aí você vai ter possivelmente desconto no negócio e prazo para pagar, para se livrar dessa dívida e poder ter o nome limpo de novo para poder financiar uma casa ou comprar um imóvel novo, no caso desse dinheiro novo que está lá na Caixa Econômica Federal, tá bom? Então tem muita coisa legal rolando aí, infelizmente eu acho que é tudo meio mal divulgado, as pessoas não sabem, não estão ligadas, então eu estou fazendo meu trabalho aqui. Ó, ontem completou 30 anos do lançamento do Da Lama ao Caos, o álbum clássico do Chico Science da Nação Zumbi. A gente tem um texto falando sobre isso lá no site do ICL Notícias, o iclnoticias.com.br. Um texto muito bacana para quem curte esse disco, é um descasso, né? Aliás, estava tocando na rádio ontem aqui. Aí depois que eu fui me dar conta que era por conta do aniversário do disco. Um texto assinado pelo Bernardo Cotrim, que é nosso camarada também lá no ICL, que eu vivo enchendo o saco do Bernardo para ele escrever texto sobre política. Sabe mais sobre política do que muita gente por aí que está falando sobre política o dia inteiro. Muitas vezes, inclusive, sabe mais do que eu. Mas o Bernardo decidiu não escrever sobre política, o que fez muito bem, viu, Bernardo? Você siga não falando sobre política porque você vai só se incomodar. Fale de música, que é uma coisa bacana que todo mundo ama. Né? Se bem que o Da Lama ao Caos, no Brasil que a gente vive hoje, é capaz de muita gente falar que é comunista, né, o Pedro Falcão? Esse negócio aí, né? Disco de comunista. Mas vai lá se você não é comunista, se você é golpista, inclusive, a grande vantagem é que você pode botar o fone e ouvir o Da Lama ao Caos sem que ninguém saiba, tá? Então siga aí sendo golpista, mas ouça esse disco que é sensacional e quem sabe esse disco pode mudar a sua mente também, pode mudar a sua cabeça. Descasso, né? Tá lá o texto lá no iclnoticias.com.br, deem uma olhada, leiam, compartilhem, aquela coisa toda. Justiça nega pedido de exumação do corpo de Gal Costa e pede que a polícia investigue possível crime envolvendo a morte da cantora. Muito triste o que está acontecendo com a Gal, né? A Justiça de São Paulo negou o pedido de exumação do corpo da Gal Costa, que morreu aos 77 anos em novembro de 2022. Isso porque a solicitação foi feita por Gabriel Costa, filho da Gal, extrapola a esfera administrativa e registral da Vara de Registros Públicos, que ficou responsável por analisar o requerimento. Então é porque, na verdade, o processo foi entrado no lugar errado, não é nem analisar um mérito. A juíza pediu ainda que o processo seja encaminhado à polícia por meio da Central de Inquéritos Policiais e Processos para apuração dos fatos narrados pelo filho da Gal em investigação de possível crime cometido pela viúva da Gal Costa, a Vilma Petrillo. A viúva Vilma Petrillo e o filho estão brigando na justiça, já aí desde a morte da Gal, né? Que envolve herança também, mas aí uma série de coisas. Saiu no ano passado uma reportagem na revista Piauí, contando lá os bastidores da vida da Gal Costa com a Vilma Petrillo, colocando essa Vilma como uma manipuladora, né? Que afastou a Gal de todo mundo, que fez uma péssima gestão da carreira dela, que estava sempre focada só nos dinheiros aí, pega o dinheiro para cá, pega o dinheiro para lá, enfim, lamentável que isso tenha acontecido no fim da Gal Costa, né? Um monumento da música brasileira. Empresas de ônibus acusadas de ligação com o PCC ganharam 800 milhões da Prefeitura de São Paulo em 2023. 9 pessoas foram presas nesta terça-feira em operação do Ministério Público de São Paulo, da Receita Federal e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, contra responsáveis pelas empresas de transporte público UpBus e Transvolf, que operam linhas de ônibus na capital paulista. As acusações são de envolvimento dessas empresas com o primeiro comando da capital, o PCC. Segundo as investigações, os envolvidos exploravam o serviço de transporte para lavagem de recursos obtidos do tráfico de drogas, em roubos e outros crimes. Somadas, as duas empresas transportavam 700 mil passageiros por dia e receberam 800 milhões vindos dos cofres da prefeitura só em 2023, segundo o Ministério Público de São Paulo. Na operação de ontem foram cumpridos mais de 50 mandados. Nas diligências, 5 pessoas foram presas.
sendo 3 em flagrante em meio à apreensão de 11 armas, centenas de munições e pelo menos R$161 mil em dinheiro vivo, além de uma quantia em dólares e barras de ouro e bens de luxo, como carros e lanchas. Também houve o bloqueio de quase 600 milhões de reais de bens móveis e imóveis, né? Bens móveis é dinheiro, né? E imóveis é imóveis. Uma casa, por exemplo, é um bem imóvel. A matéria está lá no iclnoticias.com.br para mais detalhes. Segundo a Receita, essas empresas eram usadas para lavar dinheiro do PCC, ou seja, o PCC obtinha dinheiro ilegal com assaltos, tráfico de drogas, enfim, todos os negócios do PCC, jogava esse dinheiro nas empresas, as empresas simulavam que esse dinheiro tinha entrado de modo legal, e não é difícil fazer isso quando você tem uma empresa de transporte, porque você pode, por exemplo, simular o número de passageiros, jogar para a Receita Federal que num determinado mês você transportou um número X de passageiros, esse número é fictício, você transportou menos, e a partir desse momento, esse extra de pessoas que nunca entraram no seu sistema, esse dinheiro vira legal, ele vira quente, né? E tem várias formas de fazer isso, os detalhes da investigação não foram publicados, mas a mais comum, obviamente, é essa. A matéria está publicada lá no nosso site, no iclnoticias.com.br. Por 5 votos a 2, como se esperava, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná votou contra a cassação do mandato de Sérgio Moro. Presidente da corte, Sigurd Roberto Begston, seguiu decisão do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza. O Moro comemorou ontem, tem até um vídeo rodando pela internet aí, mostrando que ele fez um jantar, né, com a sua galerinha lá para comemorar. O caso agora, claro, vai para o TSE, vai subir, como se diz. Os advogados do PT e do PL vão recorrer ao TSE pela cassação do Moro, por conta ontem dessa derrota no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Era já esperada uma derrota, muita gente falava em 4-3, deu 5-2. Apenas 2 desembargadores votaram pela cassação do Moro. A gente já falou sobre isso aqui bastante, inclusive já esmiuçou o voto do relator, que eu fui acompanhar ao vivo lá no site, no canal do ICL, que transmitiu, né, o julgamento. Achei que era o advogado do Moro falando, sem brincadeira nenhuma, tá? Não estou sendo irônico aqui, achei mesmo que era. Liguei lá, comecei a ver, eu falei, peraí, né? Pensei que era o advogado do Moro e o advogado ruim ainda, porque os argumentos são péssimos. Agora a gente vai esperar o recurso, tem 3 dias para fazer o recurso, obviamente os recursos já estão prontos, né? A defesa já deixou o recurso pronto. Agora vai recorrer ao TSE, lembrando que o Deltan Dallagnol ganhou de 6-0 no Paraná na época e depois foi cassado no Tribunal Superior Eleitoral por 7-0. A ver como a coisa anda a partir de hoje. Estaremos acompanhando, claro, como sempre por aqui. PM do Rio de Janeiro admite ao STF que perdeu imagens de 34 casos com suspeitas de maus tratos. Vídeos das câmeras corporais foram solicitados pela Defensoria Pública após denúncias de presos em audiências de custódia. Eu tenho falado cada vez mais sobre câmera em farda de PM e tenho sido uma voz até contra-majoritária em relação a isso. Alguns estudiosos no Brasil e no mundo têm reiteradamente falando que as câmeras, da maneira como elas são usadas no Brasil, quando não há punição pelo sumiço de imagens, e não há punição. Então fica ali talvez um mês trabalhando em escritório e não vai mais para a rua, quando muito. Eu sou capaz de apostar que ninguém foi punido no Brasil porque sumiu câmera, tá? Da maneira como é feito, né? Porque poderia ser, por exemplo, você tem a câmera lá e ela faz uma transmissão online ao vivo para algum lugar. Aí não tem como sumir a imagem. Poderia ser desse jeito, não é? Da maneira como é feito no Brasil, como é que as câmeras estão sendo usadas no Brasil nos últimos tempos pela PM? Como estão sendo usadas, ô Pedro Falcão? Quando o caso é ruim para os policiais, as imagens somem. Quando o caso é bom para os policiais, elas são divulgadas para a imprensa. Sacaram como é que é o uso do negócio? Então eu sou contra a câmera? Não. Agora, a maneira como está sendo usado no Brasil, notem. Em 90% dos casos, se aparece imagem de câmera corporal da polícia, é para glorificar o trabalho da polícia, para mostrar que foi tudo certo, para mostrar uma perseguição, um enfrentamento heróico, blá blá blá. Quando precisaria mesmo,
as imagens somem. Tem sido um padrão no Brasil. Prestem atenção nisso. Tem pouca gente falando sobre isso, mas tem gente falando sobre isso também. OAB do Rio de Janeiro, Comissão de Direitos Humanos, tem renúncia coletiva após pressão em defesa de Rivaldo Barbosa. Esse aqui é o Rivaldo Barbosa, lá o delegado da Polícia Civil que foi indiciado no crime da Marielle Franco. E cerca de 140 advogados que atuavam na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro renunciaram em protesto ao que consideram uma interferência do atual presidente da OAB do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, para evitar a revisão de investigações conduzidas pelo delegado Rivaldo Barbosa. Após a prisão de Barbosa, o advogado Álvaro Quintão, secretário-geral da OAB e consultor da Comissão de Direitos Humanos, afirmou à CNN Brasil que o colegiado iria pedir a reabertura de inquéritos arquivados sob a condução do delegado. As investigações da PF acusam Barbosa de montar um balcão de negócios na Delegacia de Homicídios. Diversos integrantes do Comitê de Direitos Humanos confirmaram que houve pressão de Bandeira, o atual presidente da OAB do Rio de Janeiro, para evitar uma atuação pela reabertura dos inquéritos. O presidente da comissão, Ítalo Pires Aguiar, decidiu prosseguir com a mobilização e foi destituído do cargo. Em uma carta pública, ele confirmou as pressões. Ou seja, segundo o caso colocado aqui, isso aqui é a apuração do nosso repórter Igor Melo, lá para o site CL Notícias, muitos advogados gostariam de reabrir casos que foram tocados pela Delegacia de Homicídios comandada pelo Rivaldo Barbosa, porque obviamente esses casos podem ter sido poluídos pelo delegado. Não investigou, poupou, foi para cá, foi para lá, aquela coisa toda, né? E o presidente da OAB do Rio de Janeiro, pelo que está aqui na denúncia, começou a remar contra a reabertura desses casos. O ICL Notícias publica hoje então essa matéria, para quem quiser entender o caso, está lá na capa do nosso site. CPI da Braskem, vítimas vão ao Senado e citam criticam acordo de indenização. Cerca de 60 mil moradores foram obrigados a deixar suas casas após afundamento de 15 bairros em Maceió. Tá rolando uma CPI, ninguém sabe, né? Tá rolando uma CPI da Braskem no Congresso. Pois é. Essa aqui é pouco midiática, né? Então também não tem muita atenção. Mas a ver o que acontece por lá, as vítimas foram ao Senado e criticaram o acordo que foi feito com a Braskem pelo poder público municipal para indenizar as famílias que tiveram que deixar suas casas. Bom, gente, vamos lá falar do Twitter Files. Ontem, desde segunda-feira, a gente está falando do caso Elon Musk, tá? Vamos lá. Eu espero que seja o último dia que eu falo sobre isso aqui, tá? Porque a gente aqui é adepto de São Boechat, a gente não gosta de dar palco para otário. Mas quando o otário está interferindo na conversa pública, a gente tem que falar do otário, não tem jeito. Elon Musk, eu já falei, é um otário, é um vagabundo, é um cretino, é um criminoso, todo mundo sabe disso, tá tudo certo, né? Curiosamente, as mesmas coisas que aconteceram no Brasil em relação ao Twitter aconteceram na Índia também. Vocês sabiam disso? Aconteceram na Índia. Bloqueio de contas do Twitter aconteceu na Índia também. De modo, aliás, quase ditatorial, porque a Índia tem um regime hoje muito mais fechado do que o brasileiro, tá? Então, com caminhos muito menos legais que os usados no Brasil. Bloqueio de perfis no Twitter, obrigação de remoção de conteúdos, aconteceu na Índia também, de modo muito mais pesado. Elon Musk não deu um pio sobre isso. Vocês querem adivinhar por quê? O governo da Índia é o quê? É um governo o quê? De extrema direita, né? Então lá não foi um problema. Mesma coisa que aconteceu, gente. Mesma coisa que aconteceu, tá? Então vamos lá. Coisas importantes para a gente fechar esse assunto. Se nada mais acontecer, eu espero que amanhã a gente não fale mais sobre isso ou fale de modo colateral. Primeira coisa, eu assisti ontem toda a entrevista que o jornalista norte-americano Michael Shellenberger, que foi o homem escolhido pelo Elon Musk para mandar os e-mails do Twitter para serem publicados, tá? Rapidamente o caso para quem não entendeu ainda. Elon Musk comprou o Twitter. Foi lá no seu departamento jurídico, pegou os e-mails trocados entre os advogados do Twitter, lá nos Estados Unidos, pegou esses e-mails e passou para alguns jornalistas. Esses jornalistas começaram a publicar coisas, tá? Tem coisas interessantes ali? Claro que tem coisas interessantes. Quem que não gosta de ver um bom vazamento de conversa de advogado de uma grande empresa? Óbvio que vai ter coisas interessantes. Entrariam em uma reportagem sobre
coisas pitorescas, que chamam a atenção, que reforçam um ponto de vista. Foram empacotadas como um grande escândalo global, onde o Twitter estaria protegendo a esquerda mundial e punindo a direita mundial. Esse foi um empacotamento, tá? Quando foi se destrinchar a história, porque, claro, os e-mails foram vazados, só um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um trechinho aqui, um trechinho lá. E, pra gente deixar claro, o que foi vazado são conversas entre os advogados do Twitter. Tá bom? É isso. Não é como foi na Vaza Jato, que é entre o juiz e o procurador. Agentes de Estado. Não, funcionários da empresa. Conversando entre si, tentando fazer a defesa da empresa. Esse Michael Shellenberger teve acesso a esses e-mails. Segundo ele contou ontem em uma entrevista ao Poder 360, que eu assisti na íntegra, teve acesso a esses e-mails por 3 meses. Olhou esses e-mails, publicou algumas coisas, nunca se interessou em publicar nada em relação ao Brasil. Segundo ele próprio, o que eu vou falar agora aqui é o que falou o jornalista que publicou esses e-mails que deu origem a toda essa questão do Elon Musk. Tá bom? Não é a minha opinião, é o que o jornalista falou ontem ao site Poder 360. Eu não posso, infelizmente, passar a entrevista aqui, porque senão é capaz do YouTube derrubar o programa. Tá? Porque é assim que funciona. Né? A gente não tem regulação e regulamentação da internet no Brasil, vou repetir pela 1000ª vez, então nós não temos o direito de passar um trecho de uma entrevista aqui de outro canal, que deveríamos ter esse direito. Porque a gente está fazendo aqui um uso jornalístico. A gente não está fazendo um uso comercial. Eu não estou colocando aqui um negócio para ganhar dinheiro com o vídeo do Poder 360. Mas não posso. Tudo bem. Então não posso, mas o vídeo está aqui. Está aqui. Está lá no meu Twitter. Quem quiser ver, eu fiz um corte desse trecho que eu vou comentar aqui. Um corte de 1 minuto e 20. Está no meu Twitter, está no meu Instagram, está postado. Quem quiser assistir, assista. O que eu vou falar aqui é o que falou o jornalista que fez a matéria, que é este cidadão aqui, ó. Esse cara aqui. Michael Shellenberger, tá bom? Ele falou que teve acesso por 3 meses aos e-mails. Nunca se interessou em olhar nada do Brasil, só está publicando esses e-mails agora porque veio para o Brasil palestrar num fórum, tá? Então vamos colocar a coisa como ela está colocada, porque foi colocada por ele. É uma publicação oportunista, beleza? Não vou classificar aqui se oportunismo é bom ou ruim, é oportunista, ele usou uma oportunidade. Bom, já estou indo para o Brasil mesmo, vou dar uma palestra lá em Porto Alegre, então eu vou publicar essas coisas aqui, ponto. Podemos dizer que é uma autopromoção ou qualquer coisa que o valha, tá? Tem interesses por trás disso? Óbvio que tem, né? Óbvio que tem interesse por trás disso, lógico, inclusive empresariais do Elon Musk, já explorei isso bastante ontem aqui, vejam o programa de ontem. Muito bem, o que disse o jornalista? O que é que tem nesses e-mails publicados até agora? Repetindo, não são coisas de autoridades, são conversas entre os advogados da firma, os advogados do Twitter. Entre eles e com os advogados do Twitter aqui no Brasil, para tentar tomar as medidas judiciais cabíveis, fazer a defesa do Twitter, da empresa, como prega a nossa legislação, tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo beleza, tá? Para demandas que eram feitas para o Twitter, demandas judiciais. Olha, eu quero informação dessa pessoa aqui, né? Como é que é o nome disso, gente? Quebra de sigilo telemático. Vejam que escândalo! O Ministério Público de São Paulo está pedindo informações privadas sobre uma pessoa. Que escândalo! O nome disso é quebra de sigilo telemático quando acontece esse tipo de coisa. O Ministério Público pode pedir informações, a defesa do Twitter pode negar, como negou, aliás. E depois o Ministério Público pode pedir essas mesmas informações para o juiz pode negar ou aceitar. É assim que funciona, tem gente escandalizada com isso. A gente está em 2024, tá? É assim que funciona. O nome disso é quebra de sigilo telemático, gente. Vocês não sabiam disso? Isso é o mesmo nível que falar que escândalo, a polícia pediu para a justiça para acessar o celular do Marcola. Informações privadas. O nome disso é quebra de sigilo, tá? Para quem não está ligado, é importante. De repente a pessoa não sabe. Estou explicando aqui para quem não sabe. O que é que disse o jornalista na entrevista ontem? Pontos importantes sobre o tal do Twitter Files. O grande escândalo do Brasil neste exato momento. Republicado por 2 jornalistas brasileiros, inclusive em parceria com o Michael Shellenberger, tá? Vamos lá. O que disse o Michael Shellenberger ontem em entrevista ao Poder 360? Vou até levantar.
O que é que tem no que foi publicado até agora, tá? Gente, e eu aqui não tenho nenhum compromisso com absolutamente nada que não sejam os fatos desse negócio aqui. Se amanhã o Elon Musk liberar outros documentos e forem outras coisas, eu volto aqui e falo, olha, agora tem documentos novos, tem outras coisas. A gente vai avaliar, tá? O que temos hoje publicado como um grande escândalo, e engraçado que isso foi meio empacotado assim, copiando a Vaza Jato, achei bem engraçado. Inclusive com um jornalista gringo falando com um sotaque, né? Foi muito bem pensado, tá? A gente tem que reconhecer. É muito bem pensado. O que é que tem lá dentro? Apenas e-mails internos entre advogados da própria empresa. Primeira coisa. Então, o material que deu origem ao escândalo jornalístico, que no fim, segundo o Elon Musk, prova que o Xandão fez isso e aquilo, e pediu, e aconteceu, e sambou, e ilegalidade, ditadura da toga, e blá 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 blá. Tem isso. O que é que tem lá, segundo o jornalista americano, norte-americano, estadunidense? Nenhum documento oficial da Justiça Brasileira fazendo requisições. Gente, pode ter documentos da Justiça Brasileira ou do Ministério Público fazendo requisições para o Twitter? Claro que pode. Se requisições foram feitas, os documentos devem estar com o Twitter até hoje. Eu me pergunto por que esses documentos não foram publicados. Cadê os documentos? O que é que foi publicado, gente? Trechos selecionados de trocas de e-mails entre os advogados do Twitter. Segundo o próprio jornalista que publicou as matérias, nessas matérias que eles publicaram não há nenhum documento oficial da Justiça Brasileira fazendo requisições. Não sou eu que estou falando, foi ele. Assistam ao vídeo. O que é que mais tem nesse material, segundo o próprio jornalista? Absolutamente nenhum pedido feito por Alexandre de Moraes. Nenhum pedido feito por Alexandre de Moraes. Ele falou isso na entrevista de ontem. E foi perguntado 2 vezes pelo jornalista do Poder 360. Há nesse material apenas menções ao nome do Alexandre de Moraes. Que menções são essas? Não sabemos. Você pode ter um pedido judicial ali e o advogado do Brasil, eu já trabalhei com isso, gente. 5 anos no Intercept com os advogados aqui do Brasil falando com os advogados de Nova York. Você tem que explicar para os advogados gringos o beabá da Justiça Brasileira. Eles não sabem absolutamente nada. Nada. O que é TSE, como é que é o que o Ministério Público faz, como é que pede, o que tem que fazer, como é que funciona, não sabem nada. Então, menções pode ser, por exemplo, o advogado brasileiro falando, pois é, nós estamos no momento no Brasil que agora temos um ministro no TSE, Alexandre de Moraes, que está fazendo isso, pedindo aquilo, pedindo aquele outro, tá? O momento é esse. Então, eu vou repetir. Segundo o jornalista que publicou este, aspas, escândalo, não há nenhum documento oficial da Justiça Brasileira fazendo requisições nas matérias que foram publicadas até agora. Não há absolutamente nenhum pedido feito por Alexandre de Moraes. Nenhum. Apenas menções ao nome dele. Segundo ele, há debates internos dos advogados do Twitter, entre eles, sobre pedidos de remoção de conteúdo feito por outras pessoas, não o Alexandre de Moraes, outras pessoas. Aí o nosso colega jornalista do Poder 360, me desculpa que eu esqueci o nome dele aqui, acabei anotando, mas não vou conseguir pegar agora, tá? Fez uma boa entrevista ontem com o Michael Schellenberger. Muito técnica, fazendo as perguntas que precisam ser feitas. Segundo ele, o jornalista que publicou o Twitter Files, que gerou todo esse alvoroço, tem debates internos sobre remoção de conteúdo. Debate interno entre advogados. Olha aqui, pediram isso, como é que a gente vai fazer? O que remove, o que não remove, o que não... Lá. Feitos pelo Alexandre de Moraes? Não. Eu vou repetir, segundo ele, não há zero, quantidade total de 0 pedidos de remoção feitos pelo Alexandre de Moraes nesse material que eles já publicaram. Se aparecer outra coisa amanhã, aí apareceu outra coisa amanhã. A gente tem que lidar com o que está posto na praça, correto? Eu não sei o que tem dentro do Twitter. Eu não sei, nem você sabe, nem ninguém sabe. Nem o twitteiro que está comentando agora aí não sabe, ninguém sabe. O jornalista do Poder 360 perguntou, bom, então se não foi o Alexandre de Moraes que perguntou até explicitamente, tem algum e-mail do Alexandre de Moraes assinado que chegou lá para vocês? Não. Então quem pediu?
Quem pediu? Porque o Elon Musk está há 5 dias falando que os pedidos foram feitos pelo Alexandre de Moraes. E segundo o jornalista, isso é mentira, isso é falso. Quem pediu então, se não foi o Alexandre de Moraes? Resposta do jornalista. Pasmem, eu não vi os nomes. Assim, seria uma piada se essa gente toda não tivesse pegando a democracia brasileira, o maior país da América Latina, e jogando como se fosse aquela brincadeira de jogar 3 laranjas pro alto e ver se vai cair alguma. É inacreditável. Se tem coisas relevantes jornalisticamente dentro do Twitter que devem ser publicadas, maravilha. Por que que o Elon Musk não escolheu jornalistas? Jornalistas. Para fazer esse trabalho. Porque aí, meus caros e minhas caras, haveria o risco enorme para o Elon Musk dessa galera fazer jornalismo. E aí a gente não veria esse negócio divulgado como está sendo divulgado. Isso aqui é um circo. É um circo. Tem a consistência de um pudim, tá? Galera, de novo, eu faço o que eu faço já há uns 30 anos, tá? Eu não teria problema nenhum em chegar aqui e falar, olha aqui, tem um escândalo aqui. Aconteceu isso. Eu estou relatando o que o jornalista que publicou esses arquivos falou ontem em entrevista. Isso aqui não é a minha opinião. Só e-mails internos, nenhum documento oficial da Justiça Brasileira, nenhum pedido feito por Alexandre de Moraes, de nenhuma ordem, pedidos feitos de remoção de conteúdo, que é legal fazer no Brasil pedido de remoção de conteúdo. Não tem nada de legal nisso. Ou vocês querem que tenha gente aí fazendo propaganda de pedofilia no Twitter e tudo bem? Querem ou não querem? É isso que a gente está defendendo? Não. Então pode fazer pedido de remoção de conteúdo? Pode. Pode, então pode. Quem pediu, senhor jornalista Michael Schellenberger? Não vi os nomes. Não sei quem pediu. Ah, um promotor lá de São Paulo desconversou. Uma hora ele falou assim, tem um pedido, acho que é de um promotor de São Paulo. Tudo para esvaziar a verdadeira intenção dos pedidos e os autores para continuar jogando o caso em cima do Alexandre de Moraes. A Estela Aranha, advogada especializada nesse mundo digital toda, foi atrás da informação para saber quem pediu, pelo menos um dos pedidos. Segundo Schellenberger, escreveu ela aqui no Twitter, ele afirma que a sua cruzada no Brasil começou quando descobriu os arquivos do Twitter, que foram mandados para ele, claro, em que Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Atenção, segundo esse mesmo jornalista, o Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações sobre pessoas que a justiça, que o Alexandre, em tese, estaria pedindo. O que contradiz absolutamente o que o próprio jornalista falou em entrevista ontem. Não há nenhum pedido do Alexandre de Moraes. Nenhum, zero. É o que diz o jornalista, galera, tá bom? Não é o que eu acho. Foi o que disse ele. Ah, mas tem esse e-mail aqui, não sei o quê. Então tem que mandar o e-mail que o próprio cara publicou para ele próprio. O que a Estela Aranha descobriu, galera? É o seguinte. A troca de e-mails dos funcionários do Twitter, que o jornalista norte-americano publicou, uma delas, se refere a uma ação do GAECO e do Ministério Público de São Paulo. Lembram que eu falei que lá no Poder 360 ele se fez de desentendido e falou, não, eu não lembro o nome, não vi os nomes, mas eu acho que era um procurador de São Paulo. Ponto, esquece isso porque o nosso foco aqui é falar do Xandão. Tá? Mas o Xandão fez algum pedido? Não. Mas tem algum e-mail do Xandão lá para vocês? Não tem nenhum e-mail do Xandão. Mas quem fez? Ah, não lembro, eu acho que tem um cara lá de São Paulo. Quem é o cara de São Paulo? A Estela Aranha foi lá descobrir. Quem é o cara de São Paulo? Ministério Público de São Paulo pediu acesso a dados cadastrais no seu poder legal de requisição, visando prender uma liderança do PCC em uma ação contra o tráfico de drogas. A discussão jurídica desse processo nada tem a ver com liberdade de expressão, escreve a Estela Aranha. A lei permite requisição pelo Ministério Público de dados cadastrais em sede processo de investigação.
O MP de São Paulo pede o e-mail e telefone de um perfil identificado como ligado ao crime organizado. O Twitter nega 2 vezes o fornecimento desses dados. Tudo certo, negou o fornecimento. Foi lá e falou, não vou entregar. Aqui pra gente no Twitter é mais importante a privacidade desse cara aqui, que é investigado por ser um criminoso do PCC, do que resolucionar um caso de tráfico de drogas. Não vou entregar, essa foi a posição da empresa. O MP abriu investigação alegando que o não fornecimento desses dados incorre no crime do artigo 21 da Lei de Organizações Criminosas. O Twitter alega que o e-mail e o telefone não são dados cadastrais pelo Decreto de Regulação do Marco Civil e, sendo exceção a entrega de dados por requisição, não pode fazer uma interpretação extensiva do decreto, que somente poderia entregar os dados perante determinação judicial. Ou seja, o Ministério Público está investigando o PCC, galera. PCC. Pede para o Twitter dados de uma pessoa. O Twitter nega, fala, não vou entregar. Nega por 2 vezes e fala, não entrego porque isso aqui eu só entrego sob uma decisão judicial. Tudo dentro da regra. Beleza? A defesa foi lá e fez a defesa da empresa. Não vou entregar. Tudo bem, tudo certo. Vocês aí do Ministério Público que peçam isso para o juiz. Tá bom? Não tem liberdade de expressão. Não tem Alexandre de Moraes. Não tem STF. Não tem TSE. Não tem eleição. Não tem proteger não sei quem. Não tem nada. Tem nada disso. Os caras misturaram esse caso aqui, fizeram um cozidão. Muita gente fala, então o Twitter estava protegendo o PCC. Façam a leitura como vocês quiserem. Tá bom? A leitura é de vocês. Eu não vou falar isso aqui, porque proteção de dados pessoais é importante sim. Se a empresa entende que não tem que passar dado pessoal, não vai passar, ponto. A gente não tem uma legislação que abarca todo o necessário para redes sociais no Brasil. Essa é a luta que a gente está tendo hoje no Brasil, para regular esse setor. Em casos como esse, deveria passar ou não? O Twitter falou, não vou passar. Ah, mas é um cara... A gente está investigando o PCC. Ah, mas eu não vou passar. Não vou passar. Ponto. Peça para o juiz. Vire-se. Isso é um embate entre advogados e Ministério Público. Não há nenhum escândalo nisso. Isso aqui foi misturado junto com Xandão, liberdade de expressão, soltou o Lula, persegue o Bolsonaro, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Esse caso jornalístico, como ele está colocado hoje, ele é uma farsa. Poderia haver coisas interessantes nos e-mails? Claro que poderia. Eu aposto que há, inclusive, coisas muito interessantes do ponto de vista jornalístico, com interesse público. A maneira como esse caso foi empacotado é uma peça vagabunda de marketing. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Agora, vamos lá para o que interessa mesmo da consequência disso tudo. Porque agora, gente, a gente está conseguindo explicar, porque agora a gente teve tempo para explicar as coisas. Teve tempo de ler as matérias, teve tempo de ver a entrevista do jornalista, a Estela Aranha conseguiu essa documentação para provar que o caso que eles estavam falando lá, nesse embate, ai que absurdo, os caras querem dados pessoais de um cidadão brasileiro. Parece que está pedindo dado pessoal de quem? Da Madre Teresa de Calcutá. Não é? Não é isso? Como foi empacotado esse negócio, pelas falas todas do Elon Musk, o Xandão tá pedindo o telefone de um cara pro Twitter e quer ler as mensagens dele, as DM, as mensagens diretas. Bom, o nome disso, gente, quando for feito via judicial, é quebra de sigilo telemático. Não tem nenhum escândalo nisso, tá? Se você pediu, o juiz autorizou, isso é feito todos os dias no Brasil. Todos os dias no Brasil é feito isso. Os caras empacotaram essa parada como se fosse um negócio do Xandão, da liberdade de expressão, do blá blá blá, do não sei o quê. Agora, o caso Musk, se do ponto de vista jornalístico, e vou repetir pela milésima vez, se fossem matérias bem feitas, bem apuradas, bem organizadas, a gente estaria dando as matérias aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu não ia estar gastando meu tempo aqui para defender o filho do Biden, que não quiseram publicar o computador, que não sei o que. Tô cagando para isso.
tá bom? Tô nem aí. Agora, se do ponto de vista jornalístico é uma porcaria, e é uma porcaria, tá? Acabei de provar aqui que é uma porcaria. Com o que foi publicado até agora, tá? É uma porcaria. É um lixo. Isso não passaria pelo controle editorial de nenhum site. De independente, grande, pequeno, tal, não sei o quê. Qualquer editor com 10 aninhos de carreira ia começar a ler essas matérias e falar, pessoal, peraí, vamos organizar o negócio aqui que tá confuso. Esse caso aqui do Ministério Público de São Paulo é o que que é? Ah, tá, então tá, é um negócio do PCC, então a gente vai dar uma matéria sobre isso. O Ministério Público de São Paulo queria informações sobre um cara que estava sendo investigado por ser parte do PCC, tráfico de drogas. Tem Xandão aqui, não? Tem TSE, tem liberdade de expressão. Então tá, isso aqui é uma coisa. Vamos separar o negócio aqui, vamos ver o que tem, o que sobra. Não sobra muita coisa, tá? Não sobra muita coisa. Só que como, do ponto de vista de marketing, foi um sucesso absoluto. Isso aí deu um gás gigantesco para a extrema-direita, furou a bolha do Brasil, porque eles conseguiram levar isso para fora, tá? Se de certo modo é dado colateralmente ou ignorado pela grande imprensa lá fora, New York Times, Washington Post e tal, eu trouxe essa semana aqui, que foi colateral, né, gente? Ignorado / colateral só virou notícia, na verdade, quando o Xandão decidiu agir no domingo. Que eu acho, e já falei aqui, que mandou mal. Mandou mal. Se o Xandão não tivesse feito nada no domingo, porque na prática aquela atitude que ele tomou, aquela decisão que o Xandão tomou no domingo é inócua, porque o Elon Musk aparentemente não desbloqueou nenhuma conta, não descumpriu nenhuma decisão judicial, e se tivesse descumprido, tomava-se uma atitude em relação ao descumprimento. Inócua. Aquilo lá fez virar notícia. Tá? A decisão do Alexandre de Moraes fez virar notícia fora do mundo. Isso aí furou a bolha porque o mundo tá igual ao Brasil, né, gente? As pessoas consomem porcaria pelo WhatsApp hoje em dia, tá? Vai ajudar a levar gente pra caramba pra próxima manifestação do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tenho certeza disso. Certeza. Ah, Leandro, eu não gosto quando você fala essas coisas. Pois é, eu também não gosto quando eu falo. Eu não gosto até de me ouvir falando, mas é verdade. Pesquisa feita pela empresa Quest, 68% das menções nas redes em relação a esse caso Musk e Alexandre de Moraes foram críticas ao STF. Ou seja, quase 70%. Só 32% criticam o Elon Musk, para vocês verem como bateu. Ah, mas no Twitter o Elon Musk manipula o algoritmo para aparecer mais as coisas que são favoráveis à narrativa dele. Verdade, tudo verdade. O problema é que, fora do Twitter também, a Quest fez pesquisa e predominam críticas ao STF. 63% das falas são críticas ao STF e só 37% das falas são críticas ao Elon Musk. Porque essa história foi empacotada como a história de um juiz malvadão perseguindo os paladinos da liberdade de expressão. O estrago está feito. Está feito o estrago. É isso aí. Vai levar a gente para a manifestação do Bolsonaro. E missão cumprida. O Elon Musk, gente, está pouco se importando se jornalisticamente essa peça para em pé. Vimos, não para. Só que a máquina já andou. A coisa já foi. Infelizmente, eu acho que no domingo à noite o ministro Alexandre de Moraes mordeu a isca do jeitinho que eles queriam. Tá? Opinião impopular, muita gente discorda, é o que eu acho. Beleza? Demorei. Tem mais coisa aqui, a gente tem que falar do curso, né? Na verdade, como a gente vem falando já há um ano, né, sobre todas essas táticas fascistoides, queria lembrar ainda que faz um ano que desperta, e eu lembro que no começo do programa tu disse que queria um bolo, né? Eu fiquei de trazer um bolo, mas não trouxe o bolo, né? Ah, não acredito. Olha aqui. Faltou uma velhinha acesa, hein? Que sensacional. Daqui. Entra aqui. Vem cá. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, Pedrão. Valeu, mãe. Sensacional. É um prazer estar com você todos os dias. Eu fui no supermercado com ela ontem, ela me deixou lá fora. Não, fica aí, eu vou só entrar pegar um negocinho. Aí ela saiu, eu falei, faltou um bolo. Pá, esqueci de comprar o bolo pro programa. Não falou nada. Eu sabia, eu tinha a sensação. Ih, esse aqui não tá funfando. Apaga a velhinha? Então, vamos lá. Um ano de espera. Gente, de novo, muito obrigado.
Obrigado, Pedrinho. Obrigado ao Jimmy que não tá hoje aqui. Obrigado a toda a equipe de São Paulo nesse 1 ano que a gente fez aqui também. Importante estar todo mundo junto. Muito obrigado a galera que tá no chat aí, que nos acompanha. Muito obrigado, meu amor, que comprou esse bolinho de ontem, que é a nossa parceira aqui também, tá sempre aqui com a gente. Então vou lá, hein? Aê! Sensacional. Obrigado, gente. Ó, pra vocês, tá? Sintam-se comendo uma fatia desse nosso bolinho aqui. Muito obrigado. Ó, galera, eu vou rapidamente aqui dar o recado final. Então, depois dessa aqui, né? Ai, que demais. Muito obrigado mesmo, gente. Vamos lá, para mais um ano, né? Mais um ano. A gente tem que seguir lutando, porque a coisa não tá fácil, mas também a vida continua. Na segunda-feira aconteceu toda essa bagunça do Elon Musk. Sabe o que aconteceu na terça-feira de manhã, Pedro Falcão? O sol nasceu de novo, Pedro Falcão. Né? Ontem, o que aconteceu ontem? O caos. O que aconteceu hoje de manhã, Pedro Falcão? O sol nasceu de novo. E assim a coisa vai. Amanhã eu vou tratar de mais consequências desse caso, mas consequências na esfera do PL 2630. A gente vai ter regulação da internet no Brasil ou não? Preparem-se o que vem por aí, tá? Preparem-se. Não é boa a coisa. Arthur Lira deu um golpe de mestre. Eu vou deixar só esse spoiler para vocês entenderem, que amanhã eu vou explicar aqui. Beleza? Vamos lá então, gente. Ó, recado final importantíssimo. Tá na tela já aí, Pedrinho? Porque eu vou abrir as minhas aqui. Então é o seguinte. Galera, ó. Para quem se inscreveu no curso do Empreendedor Mestre, tivemos aí 3.500 pessoas inscritas, se eu não me engano. Para quem se inscreveu no curso do Empreendedor Mestre, é o seguinte. Ontem nós anunciamos o evento presencial do Empreendedor Mestre. A gente vai lotar o Vibra Hall em São Paulo. Maior casa de shows da América Latina. Cabe 4.100 pessoas nesse lugar, para vocês terem uma ideia. Para quem nunca for, é um lugar gigantesco. É o antigo Credit Card Hall lá em São Paulo, tá? Vamos lotar esse lugar. O nome das pessoas que estarão no palco são 3 dias de evento, gente. Tá? 3 dias de evento. 14, 15 e 16 de junho. Agora, junho. 14, 15 e 16. Vai ter palestrante. Vai ter show. Vai ter artista top. Vai ter palestrante topzera. Vai ser um negócio topzera mesmo, tá? Esquece todos os eventos de banco, de financeira, de não sei o que investimentos, de picareta de rede social, de coach. O ICL pegou o negócio de ensinar empreendedorismo, então agora a gente vai ensinar mesmo. Para quem quer mudar as coisas, para quem quer fazer do jeito direito, para quem tem um olhar para o todo, para quem tem um olhar para a coletividade, vai empreender com esse olhar. Então é o seguinte, ó, importantíssimo. Primeiro, 14, 15 e 16 de junho em São Paulo, no Vibra Hall, tá? O evento vai acontecer. A gente vai botar 3.500 pessoas lá dentro, gente. Vai ser um negócio inacreditável. Vocês vão se encontrar, a gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar, a gente vai estar junto lá. Vai estar toda a turma do ICL, vai estar eu, a Vivi, o William, a Roberta, a Elô, o Chico Pinheiro, o Chico Sá, o Rodrigo. Vai estar todo mundo lá. A Gabi Varela, tá? Vai estar toda a galera lá. Seguinte, importante. Para quem se inscreveu no Empreendedor Mestre, você precisa fazer agora o seguinte. O seu ingresso precisa ser confirmado até o dia 14 desse mês, tá? Então, se você se inscreveu no Empreendedor Mestre, você precisa confirmar o seu ingresso, a sua participação lá até o dia 14 desse mês. Beleza? Tem um mapa de assentos no site que eu vou passar daqui a pouquinho, tá aí o mapa de assentos, ó, você vai entrar lá, confirmar o seu lugar, bonitinho, não sei o quê. Tá liberado para levar um acompanhante, só que tem que comprar o ingresso do acompanhante, se quiser, se não quiser vai só você. Se você está inscrito no Empreendedor Mestre, você já tem o seu ingresso. Você já vai entrar lá, não vai pagar nada. Pode levar mais uma pessoa, pode comprar esse ingresso com desconto, com promoção no nosso site. Você precisa confirmar a sua participação no site Despertar 2024, que é o nome do nosso evento, Despertar. Maravilha, né? Um ano de despertar. Despertar. Muito bem. Despertar2024.com.br tem um QR Code na tela também, tá? Despertar2024.com.br. Se você se inscreveu no Empreendedor Mestre, que foram 3.000 e pico pessoas,
você tem direito a um ingresso para estar nesse evento, que vai ser o evento Pica das Galáxias. O Pica das Galáxias. Só empreendedor fudido, só história foda, só artista de primeira. Vai ter show, vai ter música, vai ser o escarcéu. Vai ser um acontecimento. 3 dias em São Paulo, na maior casa da América Latina. Então, até o dia 14 desse mês, confirme que você vai estar lá. Se você vai estar lá ou não, tem que confirmar. As pessoas que não confirmarem, a gente vai abrir espaço para quem não se inscreveu no Empreendedor Mestre. Então, se você está assistindo o programa agora e não se inscreveu no Empreendedor Mestre, mas quer ir no evento para conhecer gente, para conhecer a galera, para falar com pessoas interessantes, para participar de tudo lá, para adquirir conhecimento, para despertar, você também pode entrar no despertar2024.com.br e entrar numa fila de espera. Então, primeiro os ingressos vão para a galera que se inscreveu no curso e o que sobrar vai para a fila de espera. Vai ter lugar para todo mundo? Eu acho que não, porque eu acho que isso aqui vai se esgotar rapidão, tá? Mas, se você já tem o seu lugar garantido, entra lá, confirma que a gente vai se ver lá no dia 14, no dia 15. Maravilha, espero todos vocês lá. A gente está preparando surpresas assim, ó, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu já tô ligado em vários nomes que vão estar lá. Não posso falar. Semana que vem a gente vai anunciar os nomes aqui. Dos palestrantes, dos artistas. Vai ser um negócio inacreditável. Vocês não têm noção. Vocês não perdem por esperar. Vai mudar a cabeça das pessoas nesse negócio de empreendedorismo aí. A não ser quem investimentos, que faz os eventos dele lá, eles vão começar a olhar pro nosso e vão falar, puta, a gente tem que se mexer porque o negócio subiu de patamar. Tá bom? Então, confirma a sua participação, despertar2024.com.br. Amanhã eu tô de volta, agora tá começando o ICL Notícias primeira edição e hoje à tarde, às 6 horas, eu tô lá no ICL Notícias segunda edição para falar com vocês também. Tá bom? É isso. Um beijo, tchau. Existe um homem que fez os Estados Unidos tremerem de verdade. Já parou para pensar o que é isso? Uma pessoa fazer o maior império militar que esse planeta já viu tremer na base? Pois é, a gente está falando de Ernesto Guevara, o Che Guevara. E o ICL traz até vocês a biografia desse que é considerado o líder revolucionário mais popular do mundo, contada nada mais, nada menos do que por sua filha, Aleida Guevara, num encontro histórico e imperdível que vai acontecer no dia 21 de abril, um domingo, às 8 horas da noite no horário de Brasília. Se inscreve agora para participar e chame seus amigos e amigas também. Ninguém pode perder esse momento histórico do ICL. No Em Detalhes de hoje, eu converso com a jornalista Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, que vai explicar como a Polícia Federal vai indiciar o consultor argentino Fernando Cerimedo como parte do núcleo golpista de Bolsonaro. O Cerimedo, se você não se lembra, ele chegou a se encontrar com o filho de Bolsonaro, o Eduardo, para articular a extrema-direita no mundo inteiro e também ajudou a eleger o Javier Milei na Argentina. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero.